Wolfgang foi um cientista alemão que propôs em 1817 a lei das tríades. As tríades foi o nome dado aos elementos organizados em grupos de 3 com propriedades semelhantes. Por exemplo, cloro, bromo e iodo. Foi a tríade da primeira tentativa. Wolfgang percebeu que a média das massas dos dois elementos nas pontas era a massa atômica do elemento central. Sua teoria teve apenas sucesso parcial, porque muitos elementos não puderam ser agrupados em tríades, logo sua ideia foi desprezada. Mas também descobriu os compostos orgânicos e desenvolveu a separação do cálcio e magnésio. Os compostos orgânicos são qualquer um de uma grande classe de compostos químicos, no qual um ou mais átomos de carbono são covalentes ligados a átomos de outros elementos. Os mais comuns são hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio. Jean Courtois foi geólogo nascido em Paris, em 1820. Sua principal contribuição foi a de observar a periodicidade dos elementos químicos. Foi um dos primeiros a classificar os elementos e assim formar uma tabela periódica. Ao observar a periodicidade das propriedades físicas e químicas dos elementos, ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas, colocando-os sobre uma linha helicoidal que recobria uma superfície cilíndrica, formando um caracol. Este modelo foi chamado de parafuso telúrico. Jean Courtois propôs que as propriedades dos elementos eram as propriedades dos números e observou que estas propriedades se repetiam de 7 em 7 elementos. Usando essa representação, pôde prever a estequiometria de vários óxidos metálicos. As regularidades que ele encontrou não funcionavam para todos os elementos conhecidos até então. A ideia, portanto, não recebeu muita atenção. John Newlands foi um cientista inglês que propôs em 1864 a lei das oitavas. A lei das oitavas dizia que os elementos se agrupavam em 8, assim como em uma escala musical. Newlands ordenou os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas em linhas horizontais, contendo 7 elementos cada. O oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro, em uma relação que ocorre com as notas musicais. Ou seja, como existem 7 notas musicais, a oitava nota é sempre uma repetição da nota de onde se partiu. E a ideia para os elementos era a mesma, por exemplo, lítio e sódio, com exceção do hidrogênio. Depois, Newlands percebeu que em sua lei não se encaixavam os elementos além do cálcio. Ao mostrar essa relação aos membros da Sociedade de Química de Londres, Newlands sofreu desprezo. No entanto, seu trabalho foi reconhecido cerca de 2 décadas mais tarde, por Mendeleev. Julius Meyer, químico alemão, afirmou que as propriedades dos elementos eram funções periódicas de seus pesos atômicos, uma das leis periódicas. Junto com Mendeleev, visualizou melhor a tabela periódica proposta por Newlands. Em 1870, Meyer fez uma tabela tomando como base o volume atômico dos elementos. As massas atômicas estavam posicionadas em ordem crescente, e os elementos quimicamente semelhantes em linhas horizontais. Esses elementos denominavam-se grupos. Hoje em dia, estudamos Julius Meyer apenas por conhecimento histórico, pois Mendeleev contribuiu muito mais para a tabela periódica e a química. Mendeleev nasceu na Sibéria em 1834. Naquela época só tinham sido descobertas cerca de 60 elementos químicos, e os elétrons, prótons e nêutrons ainda não haviam sido descobertos. O que Mendeleev podia determinar era o peso atômico de cada elemento. Os dados eram anotados em cartões que eram fixados na parede de seu laboratório, e conforme observava alguma semelhança, mudava a posição dos cartões. Esse quebra-cabeça deu origem a uma tabela periódica, na qual os elementos foram dispostos em filas horizontais de acordo com as massas atômicas crescentes, e colunas verticais com os elementos de propriedades semelhantes. Mendeleev declarou então a seguinte lei periódica: dispondo-se os elementos na ordem crescente de massas atômicas, as suas propriedades variam de modo definido e retornam ao mesmo valor em pontos fixos das séries. Quando a ordem dos elementos parecia ser interrompida, ele deixava espaços em brancos que representavam as lacunas a um elemento a ser descoberto, pois tinha certeza de sua lei. Graças a ela, Mendeleev conseguiu prever as propriedades dos elementos químicos ainda não descobertos. Acertando a maioria, errou apenas a massa atômica de alguns elementos, como o telúrio e o iodo, que inverteram as posições. Sua tese foi comprovada em 1875, com a descoberta do elemento galho, depois com escândio e germânio. Os cientistas logo perceberam que a organização dos elementos pela ordem do peso atômico era problemático. O número atômico 101 recebeu o nome de Mendeleev, em homenagem a ele. Moseley era um físico inglês que nasceu em 1887. Ele era um aluno de Rutherford e, durante seus estudos, percebeu que diferentes elementos deixavam espectros de raio-x diferentes. E, ao medir seus comprimentos, percebeu que havia uma relação entre o comprimento e o número atômico de um elemento.
Com base em sua descoberta, Moseley propôs uma nova tabela periódica, que usava como base os números atômicos, e não sua massa, criando a base da tabela periódica atual. A última maior troca na tabela periódica resultou do trabalho de Glenn Seaborg, na década de 50. A partir da descoberta do plutônio, em 1940, Seaborg descobriu todos os elementos transurânicos. Reconfigurou a tabela periódica, colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho. O elemento 106 da tabela periódica é chamado de Seaborgio.